Olá, gente bonita! Muito bem-vindos mais uma vez a este canal. Eu sou a Leide Miriam Santos e hoje estamos aqui para celebrar a Páscoa. Por isso, anda comigo! Olá, meus queridos! Muito bem-vindos! Hoje estamos cá fora porque está este dia maravilhoso e eu queria partilhar convosco um bocadinho deste sol. Eventualmente vão ouvir alguns ruídos porque, lá está, estamos na rua, mas vamos então falar do que realmente interessa. A Páscoa. Eu queria fazer uma pequena comparação da minha Páscoa em 2019 para hoje, 2020. Bom, para começar, em 2019 eu não estava em casa. Em 2019 eu estava com a minha família num fim de semana prolongado a passear por Itália. É verdade. Se vocês forem aqui no canal vão poder ver alguns vídeos. Eu inclusive fiz um vlog desse passeio. Foi muito bonito, foi um tempo muito bom. Pudemos visitar vários lugares em Itália, inclusive Veneza, estivemos por lá e foi um tempo fantástico em família. Agora, em 2020, como todos sabem, o cenário é muito diferente. Neste momento estamos todos presos em casa, ninguém pode sair por causa desta história, deste vírus doido que tem atormentado o mundo inteiro nos últimos tempos e a ordem é ficar em casa e por isso cá estamos nós em casa a celebrar a Páscoa. Eu tenho visto muita gente a comentar de que infelizmente não pode estar agora como hábito junto com os seus familiares, não podem fazer as suas almoçaradas e estar com os avós e com os pais ou viajar. Quem está fora do país como eu, às vezes nesta altura costuma ir até casa e sem dúvida é triste e é uma altura em que, como no Natal também, normalmente as famílias se reúnem. Eu posso entender esse sentimento. Outros, como nós, costumamos às vezes tirar assim, um fim de semana prolongado e passear com a família e fazer memórias que são tão importantes nos nossos filhos, memórias que ficam para a vida inteira. Este ano, infelizmente, não é possível. E então, o que eu quero partilhar contigo hoje é: se há um ano atrás nós podíamos estar a passear por Veneza, este ano nós podemos estar no conforto do nosso lar. Neste momento, infelizmente, com esta história de ficar em casa por tanto tempo, há muita gente que não está a poder ir trabalhar, há muita gente que não está a ter o suficiente dentro de casa. Alguns conseguem continuar a trabalhar, a fazer home office, outros continuam a trabalhar nos seus trabalhos, enfim, com horários repartidos, mais espaçados dos seus colegas. O que é certo é que de uma forma ou de outra o ordenado continua a entrar na conta. Mas infelizmente há muita gente que não está a acontecer assim. É certo, há ajudas da parte do governo, mas a gente sabe que o governo não consegue igualar, não é? Ele nunca vai conseguir pagar a toda a gente o valor que seria normal de um ordenado. Pode vir uma ajuda, mas não é o suficiente, certo? Então, infelizmente, há muita gente a passar uma Páscoa muito pior do que eu e que eventualmente tu estás a passar. Eu desafio-te neste dia de Páscoa a refletir, neste fim de semana a refletir naquilo em que nós temos de bom, naquilo que nós temos de positivo. É verdade, nós já sabemos tudo aquilo que a gente não pode fazer por causa deste vírus, a gente não pode se deslocar para longe, a gente não pode estar com os nossos queridos familiares reunidos à mesa como gostaríamos, mas será que realmente não podemos contrabalançar com tudo aquilo de positivo que nós temos? Eu infelizmente conheço pessoalmente alguns casos, algumas pessoas que já estiveram infectadas com este vírus, que já estiveram em hospital, que já estiveram mesmo muito mal e só pela graça de Deus sobreviveram. Certamente essas pessoas estão a dar um valor bem diferente à Páscoa este ano. É importante nós sermos gratos a cada dia. É lógico que há coisas que nos custam, mas se nós olharmos de um prisma diferente, se nós nos focarmos naquilo que nós temos de bom, naquilo que não nos falta. Ainda há pouco à mesa com a minha família, e perceba-se, a minha família sou eu, meu marido e minhas duas filhas. Nós os quatro à mesa estávamos a dar graças a Deus por tudo aquilo que nós temos. Nós podemos estar aqui com este sol maravilhoso, estamos em casa, em paz. Estamos os quatro saudáveis, temos comida em cima da mesa. O que mais podemos querer nesta Páscoa? Acima de tudo, temos Cristo em nosso coração que nos dá esta paz e esta serenidade, apesar desta confusão toda lá fora.
Por isso eu desafio-te nesta Páscoa a pensares, a repensares e a dares lugar à gratidão no teu coração em vez da reclamação. E se possível, se olhares à tua volta, por aqueles que te estão próximos, vizinhos, conhecidos, colegas, talvez vás encontrar alguém que tenha menos do que tu neste momento e que tu possas talvez ajudar com coisas muito simples e práticas. Quem sabe tens arroz a mais na tua despensa, ou quem sabe tens massa a mais, ou seja o que for. Alguns até fizeram coleção de papel higiênico. Bom, o que é certo é que há certamente gente muito perto de ti que eventualmente possa estar a passar por necessidades neste tempo. Como eu já disse, há muitas famílias que não estão a conseguir ter na sua mesa o suficiente devido a este isolamento forçado e que não estão a poder ir trabalhar. Por isso, mantém-te sensível às necessidades do teu próximo, estenda a mão, respeitando, lógico, a distância necessária, a higienização das mãos, isso tudo, mas certamente pôr algumas coisas na porta do vizinho e mandando-lhe uma mensagem: olha, deixei-te aí algumas coisas, no caso de estares em necessidade. Às vezes famílias com crianças e nós podemos dar uma ajuda. Não queria também encerrar este vídeo sem partilhar convosco umas palavras que estão aqui no nosso manual de vida, na nossa Bíblia, em Marcos, quase no fim do livro, no capítulo 16, é quando Jesus ressuscita, e todos conhecemos esta história, certo? Jesus morreu, não é? Por isso nós estamos a celebrar a Páscoa, ao fim e ao cabo. Na sexta celebramos a crucificação, não é? Relembramos a crucificação, o sacrifício de Cristo por nós na cruz. E ao domingo, ao terceiro dia, Jesus ressuscita, e no capítulo 16 vemos que Jesus é ressurreto e Maria Madalena é feliz contemplada de saber a novidade em primeira mão, e ela não faz mais nada. Quando tu sabes que o teu amado volta à vida, o que é que tu vais fazer? Certamente não vais guardar segredo. Ela saiu a correr e a contar a boa nova para toda a gente que se cruzava pelo seu caminho. E claro que o seu destino seria quem? Os discípulos, não é? Os discípulos de Jesus. E então ela vai pelo caminho a contar as boas novas: Jesus ressurgiu, Jesus está vivo. E no versículo 10 a gente vê assim: e partindo ela anunciou àqueles que tinham estado com ele, ou seja, aos discípulos, os quais estavam tristes e chorando. E então no versículo 11 acontece uma coisa muito interessante, que é: e ouvindo eles, os discípulos, que vivia Jesus e que tinha sido visto por ela, por Maria Madalena, não creram. Dá para acreditar nisto? Eles sabiam. Jesus levou 3 anos ao lado deles. Eles viram os milagres que Jesus fez. Ele disse que havia de ressurgir. E mesmo assim, quando a Maria Madalena chegou ao pé deles e disse: eu vi Jesus, Jesus está vivo, eles não creram. Incrível, não é? É realmente perturbador. Como é possível eles não acreditarem que Jesus realmente poderia estar vivo? Então, mais à frente, no versículo 14, Jesus vai ter com eles e, finalmente, aparecendo aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Jesus diz: então, como é possível tanto tempo que eu estive convosco e vocês mesmo assim duvidaram? No versículo 15, Jesus continua, e aqui eu acho fantástico, aqui podemos ver o coração de Jesus para com os discípulos e não só, para conosco. A sua confiança em nós, apesar de sermos tão falhos e tão incrédulos. Ele diz logo a seguir, depois de lhes puxar as orelhas, ele diz-lhes logo a seguir: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É fantástico. Se fosse eu no lugar de Jesus, eu tinha ficado completamente desiludida com aqueles 11 homens que andaram comigo por 3 anos, que viram-me a fazer maravilhas. Não é? Se eu fosse Jesus, eu ficaria completamente indignada e dizia: olha, está tudo despedido. Mas não! Jesus chama-lhes a atenção. Como é possível? Jesus põe eles no lugar,
chama-lhes à terra, alô, isto não andamos a brincar, isto é real. E logo a seguir o que é que lhes dá? Uma ordem de comando. Agora, vocês viram, é real. Vão por todo o mundo espalhar estas boas novas, porque toda a criatura que crer será salva. Todo que crer e for batizado será salvo, diz a palavra de Deus. Por isso, Jesus conta comigo, Ele conta contigo, apesar de sermos falhos. E cristianismo não é só blá blá blá. Cristianismo é ação. Aquele apelo que eu te fiz há pouco vai em 3 pontos muito simples. Ter uma atitude de gratidão, apesar das circunstâncias, apesar de tudo negativo à nossa volta, nós ainda temos coisas tão boas connosco. Mantenhamos um coração grato. E isso nos vai dar muita alegria, isso nos vai dar força e ânimo para continuar na caminhada. Segundo, mesmo quando falharmos, mesmo quando não tivermos este coração tão grato, mesmo quando a nossa boca for mais rápida do que a nossa mente e disser algo que na verdade não está correto, Deus nos perdoa e nos dá a hipótese de fazermos melhor. Terceiro, ir e agir com obras, com coisas palpáveis. Se tu vês alguém em necessidade e tu tens possibilidade de ajudar, não vires a teu rosto, não finjas que não estás a ouvir, vai, espalha este amor, espalha este evangelho, porque Cristo fez, Ele não disse só, Ele não pregou só, Ele foi ao povo e Ele agiu. E é esse o cristianismo que o nosso mundo precisa. Ação. Eu desejo-te uma ótima Páscoa, que Deus te abençoe e até para a semana. Tchau, tchau.